E aí, Velas, beleza? Bom, eu fiquei alguns dias sem aparecer aí. Como eu comentei no vídeo passado, eu ia fazer uma cirurgia. Eu já fiz essa cirurgia dia 9, hoje completam-se 5 dias. Como eu tinha comentado com vocês, o problema era um problema simples. Eu tinha um lipoma na região da dorsal nas minhas costas, era um lipoma um pouco grande. Então o médico achou necessário estar removendo, ok? Foi tranquilo, foi tudo tranquilo, foi anestesia geral, mas estou me recuperando bem. Ainda sinto algumas dores no local, claro, porque foi um corte mais ou menos assim, uns 15 centímetros, né? Então é normal, até o corpo se recuperar, tudo, ainda 5 dias. Geralmente leva 10 dias para uma cicatrização legal. Foi subcutâneo, não chegou nem a romper a fáscia muscular, então foi bem tranquilo mesmo. Bom, como eu comentei, eu ia ficar um pouco sem estar gravando vídeo, mas eu acho que está tranquilo para mim gravar, então eu vou estar falando hoje sobre um problema que ocorre com muita gente. Eu tenho esse problema, faz muito tempo, muitos anos que eu tenho esse problema. E esses dias num grupo eu vi alguém perguntando e eu me identifiquei. E um pouquinho antes da minha cirurgia eu comentei com o cardiologista que me avaliou, que fez meus exames. E ele me explicou o problema que eu tenho, que chega a ser meio assustador, ok? Então vamos lá. Quando eu vejo sangue, quando eu me corto, quando eu me machuco, geralmente comigo, não com outras pessoas, tá? Quando eu vejo em outras pessoas, eu sinto mal-estar, como muitas pessoas sentem, é normal. Quando eu vou tirar sangue também, eu tenho esse mal-estar, eu peço para tirar sangue deitado. E ultimamente anda funcionando muito bem. Eu tenho feito as minhas auto-aplicações, eu mesmo faço. Falei isso no último vídeo, porque quando a gente faz, a gente tem um pouco mais de autocontrole sobre a situação. Então você consegue perceber quando acontecem as coisas, tá? Recentemente eu tive um caso comigo mesmo, onde eu tive esse desmaio, eu tive essa síncope, que logo após a aplicação me desceu a pressão, não deu tempo, eu desmaiei. Então, isso não é uma coisa de, você especificamente é um bosta, você especificamente é um bundão, você especificamente tem medo de agulha, você especificamente tem medo de se cortar, não, esquece. Isso é uma coisa que acontece em 70% das pessoas, todo mundo tem, tá? Eu vou ler mais ou menos a respeito do que é para que você se identifique se caso aconteça com você. O problema que eu vou falar aqui chama síncope, tá? Síncope ou síndrome ou um desmaio é uma síncope vasovagal, tá? Eu vou ler um texto da internet, então vai tá certinho, eu não vou estar errando aqui. E eu vou fazer alguns comentários meus particulares em relação a esse texto, ok? Bom, a síncope vasovagal ou a síndrome vasovagal, também conhecida como síncope neuromediana ou neurocardiogênica, é um desmaio relacionado à ativação inapropriada do nervo vago, que faz parte do sistema nervoso parasimpático. Ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, sendo mais comum em jovens entre 10 a 30 anos. Tá? Cerca de 70% dos pacientes que procuram serviços de saúde em decorrência desse desmaio têm a síndrome vasovagal. Então as pessoas procuram assistência médica falando que teve um desmaio, mas a pessoa não se liga do que aconteceu ou não explica direito, então às vezes fica meio vago o que aconteceu e a pessoa só descobre depois de muito tempo. É o que aconteceu comigo, eu só fui descobrir depois de muitos anos, ok? Quais os sinais e sintomas da síncope vasovagal? Os episódios de síncope vasovagal são tipicamente recorrentes.
geralmente ocorrem quando a pessoa está predisposta a um gatilho específico. No caso, como eu falo de autoaplicação, o gatilho pode ser a autoaplicação. O gatilho pode ser o sangue que sai quando você pega um vaso capilar. O gatilho pode ser quando você coloca a agulha um pouco mais rápido, então você sente rasgando ali a região onde você está aplicando, ok? Bom, antes de perder a consciência, o indivíduo frequentemente experimenta os primeiros sinais ou sintomas. Quais são os sintomas? Tonturas, náuseas, sensação de estar extremamente quente ou frio, acompanhado de sudorese, zumbido no ouvido, uma sensação desconfortável no coração, pensamento difuso, confusão, ligeira incapacidade de falar, fraqueza, distúrbios visuais, luzes aparecem muito brilhantes, tá? Então a gente fala, pô, vi estrelinha, é essa merda aí. Distorcido ou túnel de visão, manchas, nuvem na visão, a gente fica com a visão nuviada, tá? E um sentimento de nervosismo que pode ocorrer também. Os sintomas duram por alguns segundos antes da perda da consciência, o que normalmente acontece quando a pessoa está sentada ou em pé. Quando de repente você pode cair no chão, tá? A menos que esteja sendo impedido por alguém, segurado por alguém, ou você deita, alguma coisa do tipo. Se a pessoa se a pessoa que está acontecendo isso próximo a você não se encontra em uma posição totalmente plana e a cabeça permanece elevada acima do tronco, um estado semelhante a uma apreensão pode resultar na incapacidade do sangue para voltar rapidamente para o cérebro, certo? Ou seja, se a pessoa estiver aqui deitada e a cabeça estiver um pouco inclinada, pode demorar muito para voltar, para o sangue voltar para o cérebro. Então pode causar de demorar a pessoa a voltar a se recuperar, ok? Outra coisa que acontece é que quando acontece isso, os neurônios do corpo, eles disparam avisos rápidos e geralmente causam os músculos a se contorcer muito ligeiramente, mas a maioria permanece muito tensa, a pessoa fica muito tensa. O desmaio ocorre com a perda de oxigênio para o cérebro. A pessoa pode sentir náuseas, palidez e suador durante vários minutos ou horas após o ocorrido, tá? Então, isso é uma coisa que realmente acontece, é um comentário que eu já tive diversas vezes isso, e eu comecei a aprender a controlar mais, tá? Mas é uma coisa que pode acontecer. Se acontecer, deita a pessoa, ou você deita rapidamente na sua cama, para exatamente na hora que você está fazendo. Se você está no meio do shot, se você está com a agulha enfiada lá no lugar, preferencialmente retire a agulha e deite. Depois, na hora que você acordar, no dia seguinte você faz o short novamente. Ou se você conseguir deitar rápido com a agulha inserida no local, depende de onde você estiver com a agulha inserida, deita e se acalma. Mas eu não aconselho fazer isso, é só em último caso, tá? Se você conseguir tirar a agulha rápido, porque isso é muito rápido. Isso é questão de segundos quando você percebe que você já está no chão. E já tem outra pessoa tentando te ajudar, tentando te acordar desesperadamente, tá? Existem casos, como no meu caso, que as pessoas se contorcem. Eu me contorço muito, parece que eu tive uma convulsão no momento. Eu, quando retorno, quando estou voltando do desmaio, também é meio assustador. Eu fico gritando e eu não lembro de nada, tá? Quem está próximo de mim que conta o que acontece. Bom, a síncope vasovagal ocorre em resposta a um gatilho, como eu já falei lá em cima, que é um mau funcionamento correspondente nas partes do sistema nervoso que regulam a taxa cardíaca e pressão arterial. Quando a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial cai e a resultante falta de sangue para o cérebro provoca os desmaios e a confusão, tá? Os gatilhos típicos para episódios vasovagais incluem tempo prolongado em pé ou sentado, depois ou durante a micção síncope, levantando-se muito rapidamente. Às vezes você está ali agachado ali no chão faz tempo, pá, você levanta rapidamente, dá um mal-estar e às vezes as pessoas até desmaiam. Já vi pessoas desmaiando assim. Durante ou procedimentos pós-biópsia, estresse diretamente relacionado com algum trauma, um estresse no geral, uma síndrome de taquicardíaca,
Qualquer estímulo doloroso ou desagradável, tal como trauma, como bater um osso, assistindo ou passando por procedimento médico, injeção, punção venosa, alguma coisa do tipo. Alta pressão sobre ou em torno da área do peito após um exercício pesado. Mulheres, cólicas menstruais graves, sensibilidade à dor, excitação ou estimulantes, por exemplo, sexo, cócegas ou adrenalina. Isso aqui eu não vou falar, que é ridículo. A pessoa tá lá fazendo sexo e pá! Pessoa, que coisa ridícula. Isso é ridículo. Mas, bom. Início súbito de emoções extremas, falta de sono, desidratação, fome, estar exposto a altas temperaturas, pressionando em cima de certos lugares na garganta, seios, olhos, também conhecido como estimulação reflexo-vagal, quando realizado clinicamente. O uso de certos fármacos que afetam a pressão arterial, cocaína, álcool, ver sangue e, menos comumente, açúcar no sangue baixo. Na verdade, os sintomas que a gente tem, que ocorre quando você tem uma síncope vasovagal, um pouquinho antes, o que antecede o desmaio, é basicamente uma hipoglicemia, tá? É basicamente como se fosse uma hipoglicemia. O sintoma após o desmaio é a rápida recuperação, menos que 5 minutos da consciência, sem sonolência ou confusão mental. Uma duração da perda da consciência maior que 5 minutos pode sugerir o diagnóstico de epilepsia. Eu já cheguei em casos que eu fiquei 4 minutos apagado, tá? Graças a Deus não passei disso. Os sintomas pré-desmaio são palidez da pele, a pessoa fica branca, diminuição da visão, realmente a pessoa fica muito branca, fica muito pálida, tá? Vertigens, náuseas, sensação de calor ou frio, suor, visão de túnel, que a gente perde a visão periférica, ok? Tratamento para vasovagal centra-se na prevenção dos gatilhos, apenas, não tem medicamento, não tem fármaco, não tem nada, tá? Restaurando o fluxo sanguíneo para o cérebro durante um episódio iminente e medidas que interrompam ou impeçam o mecanismo fisiopatológico descrito acima. A base do tratamento é evitar fatores desencadeantes conhecidos para causar a síncope na pessoa. No entanto, um novo desenvolvimento na pesquisa psicológica mostrou que pacientes apresentam grandes reduções de síncope vasovagal através de exercícios baseados em exposição com terapeutas se o gatilho é mental ou emocional. Por exemplo, visão de sangue. No entanto, se o gatilho é um medicamento específico, então evasão é o único tratamento. Antes de uma injeção, se você realmente sabe que você tem isso e ocorre isso com frequência, o que eu recomendo é, em todos os vídeos meus eu recomendo, mantenha uma respiração profunda. A respiração segura você de ter uma síncope, tá? Mesmo assim, se você vai tomar uma injeção no ombro ou se você vai tomar uma injeção no glúteo, cruze as suas pernas, tá? E aperte, faça uma força muito grande nos seus músculos. Isso evita que a sua pressão arterial caia drasticamente, tá? E aí você desmaia, tá? Bom, outra coisa é, antes dos eventos que acionam a síncope, o paciente pode aumentar o consumo de sal e líquidos para aumentar o volume do sangue, tá? As bebidas esportivas ou bebidas com eletrólitos podem ser particularmente úteis. Já tentei fazer e não aconteceu comigo. Já desmaiei bebendo água uma vez, tá? A descontinuação de medicamentos conhecidos para reduzir pressão arterial também pode ser útil, mas parando com antihipertensivos também pode ser perigoso em algumas pessoas. Tomando drogas antihipertensivas podem piorar a síncope, como a hipertensão pode ter sido a forma do corpo para compensar a diminuição da pressão arterial, ok? Os pacientes devem ser instruídos sobre como responder a novos episódios de síncope, especialmente se eles experimentam sinais prodrômicos. Eles devem deitar-se e levantar as pernas ou pelo menos reduzir a sua cabeça para aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro. Se o indivíduo perdeu a consciência, ele ou ela deve estar estabelecidas com a sua cabeça virada para o lado. Roupas apertadas devem ser afrouxadas. Se o fator de incitar é conhecido, deve ser removido de ser possível, por exemplo, o que causa dor, tá? Os exames médicos que são realizados por uma avaliação para saber se a pessoa tem
a síncope vasovagal, fora o que eu estou dizendo aqui para vocês. Tem muita gente que vai se identificar e vai falar, eu tenho isso, então eu fui descobrir isso depois de muito tempo. Existe um teste que se chama Head Up Tilt Table Test ou Tilt Test. É um teste de inclinação ortostática, você fica numa máquina, ele te inclina várias vezes e ele tem alguns sensores e ele identifica quando sua pressão sanguínea está caindo bruscamente, drasticamente, e indica lá na máquina. Você não vai desmaiar fazendo esse teste, ok? Eletrocardiograma, monitor Holter, ecocardiograma e eletroencefalografia. Para ter certeza que você tem isso mesmo, procure um neuro ou um cardiologista muito bom e comente com ele sobre os casos que você teve e peça para que ele peça algum exame para você. Esse Head Up Tilt Table Test que eu falei para vocês aqui, a última vez que eu falei com o médico sobre isso, que ele pediu para mim fazer, o teste era meio complexo, inclusive o meu plano de saúde na época não cobria, tá? Era um teste que na época era um pouco caro. Então, se realmente você tem intenção de saber, pode ser que você vai ter que desembolsar um certo valor, ok? Bom, eu precisava vir falar disso porque foi recorrente algumas pessoas virem falar comigo sobre isso, mas a maior dica que eu tenho para dar para vocês é deita, tá? Deita, se estabiliza, fica com o teu corpo plano, a cabeça preferencialmente abaixo do teu tronco, tá? Nunca, se você deita, você nunca fique com a cabeça assim, sempre tente fazer isso aqui com a cabeça, tá? Sempre tente manter a posição da cabeça abaixo do teu tronco, para que o fluxo sanguíneo retorne mais rápido na sua cabeça, e quando você for levantar após os sintomas, mesmo que você não desmaie, tenta por favor levantar devagar, vira de lado, levanta primeiro, senta, depois você levanta com calma, apoiando nos lugares. Bom pessoal, então para esse vídeo é isso, eu agradeço pela atenção, espero estar podendo passar informação legal para vocês, passar informação útil, né? Se você tem alguém que tenha síncope, mostra esse vídeo para a pessoa, dá uma procuradinha no Google. Vou estar colocando na descrição aqui embaixo o link do Wikipedia na internet, que mostra algumas coisinhas legais sobre isso, que é da onde eu tirei uma parte do texto que eu li aqui, ok? Passa para a pessoa ler. Tenham calma só em caso de vocês verem uma coisa como essa próximo de vocês, e tentem seguir as instruções que eu tô passando aqui, tá? A melhor coisa é deitar a pessoa, deixar a pessoa plana, de preferência com a cabeça abaixo da linha do tronco. Se a pessoa caiu na tua frente, se a pessoa desmaiou, bateu a cabeça, se preocupe primeiramente em a pessoa voltar, em a pessoa acordar, em estabilizar a pressão arterial da pessoa, para depois perceber se realmente teve um outro trauma maior, ok? Então espero estar podendo ajudar, espero vir com novas informações nos próximos vídeos. Falou, um abraço, até mais.